Você já ouviu falar de um país onde o petróleo jorra como água, mas, quando se trata de água de verdade, essa não jorra de lugar nenhum? E o que dizer de um lugar no meio do deserto que, surpreendentemente, precisa importar areia? Agora, imagine um país com mais de 15.000 príncipes. Parece absurdo. Espere até conhecer a lista de proibições para turistas que vai te deixar arrepiado, onde uma simples infração pode te levar direto para a cadeia ou pior. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se. Hoje, o belo mundo vai te levar a conhecer uma faceta da Arábia Saudita que não é tão bela assim. Número 1. Localização e dados geográficos. A Arábia Saudita está estrategicamente localizada no coração do Oriente Médio, ocupando a maior parte da Península Arábica. Com impressionantes 2 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país do Oriente Médio e o 13º maior do mundo. Seu território é banhado pelo Mar Vermelho a oeste e pelo Golfo Pérsico a leste, oferecendo uma combinação de paisagens áridas e montanhosas. Famosa por seus vastos desertos, como o Rub al-Khali, o maior deserto de areia contínua do planeta, a Arábia Saudita também possui cadeias montanhosas, como as montanhas Sarawat, que se estendem ao longo do Mar Vermelho. O país compartilha fronteiras com 7 países, incluindo Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã. Com um clima tão árido quanto o esperado, as temperaturas alcançam níveis escaldantes durante o dia, especialmente no verão, enquanto à noite despencam drasticamente. Apesar dessa paisagem desértica, o país tem uma importância geopolítica e religiosa inegável, sendo o berço do Islã e lar das 2 cidades mais sagradas da religião, Meca e Medina. Número 2. Mais petróleo do que água. Se há algo que a Arábia Saudita tem de sobra, é o petróleo. O país é uma verdadeira potência mundial, possuindo cerca de 17% das reservas globais de petróleo. Mas aqui está o grande contraste. Enquanto o petróleo jorra do subsolo, a água, um recurso vital, é extremamente escassa. Grande parte do território saudita é composto por desertos áridos, e a ausência de fontes de água doce representa um enorme desafio para abastecer a população e manter as cidades em funcionamento. Então, como eles conseguem água? A resposta está na dessalinização. A Arábia Saudita é líder mundial na dessalinização de água do mar, transformando água salgada em potável. O país investiu massivamente em tecnologia e infraestrutura para garantir o abastecimento de água, apesar das condições naturais adversas. Número 3. Um país sem rios. Agora, se o cenário já parece complicado quando o assunto é escassez de água, imagine viver em um país inteiro sem rios permanentes. Pois é, na Arábia Saudita, essa é a realidade. Por lá, não há um único rio que flua de maneira contínua. Em vez disso, a água aparece de maneira esporádica, em leitos temporários conhecidos como uadis, que só surgem após as raras chuvas. Esses uadis são como fantasmas. Eles surgem, trazem uma breve vida ao solo árido e logo desaparecem, deixando o deserto novamente seco e inóspito. E claro, são tão imprevisíveis quanto insuficientes para sustentar uma nação inteira. Para suprir essa ausência de rios, a Arábia Saudita depende dos aquíferos subterrâneos e de oásis espalhados pelo deserto. Mas, com uma população crescente e demandas que só aumentam, essa solução não é nem de longe suficiente. E é exatamente esse o motivo de tanto investimento para usar a água do mar, que acaba sendo a única forma de garantir que haja água para beber, cozinhar e irrigar as plantações. Número 4. Um país com 15.000 príncipes. Se você já achou curioso que a Arábia Saudita não tem rios, espere até descobrir essa. O país é governado por nada menos que 15.000 príncipes. Sim, você ouviu certo.
A monarquia saudita é praticamente uma fábrica de príncipes, todos pertencentes à influente família Al Saud. Tudo começou com Abdulaziz ibn Saud, o fundador da Arábia Saudita moderna. Ele liderou uma campanha para reconquistar sua terra natal, Riad, e em 1932 unificou o território sob o nome de Reino da Arábia Saudita. E aí vem o detalhe interessante. Abdulaziz teve 45 filhos e inúmeras filhas com suas várias esposas, nunca mais de 4 ao mesmo tempo, como manda a tradição. O resultado? Uma dinastia gigantesca que se multiplicou ao longo dos anos, chegando aos milhares de descendentes. Hoje, os milhares de netos e descendentes fazem com que o número de príncipes e princesas atinja números absurdos. Embora nem todos esses príncipes tenham cargos formais no governo, muitos exercem uma influência imensa na política e na economia saudita. Essa influência não veio por acaso. Foi cuidadosamente consolidada ao longo de gerações, graças a casamentos estratégicos e alianças poderosas. Esses movimentos garantiram à família Al Saud uma presença permanente em posições-chave dentro do governo e nas mais altas esferas de poder do país, tornando a monarquia quase inabalável no controle do reino. E quando falamos de príncipes sauditas, o estilo de vida é de outro nível. Mansões luxuosas espalhadas pelo mundo, coleções de carros exóticos e jatos particulares fazem parte do cotidiano dessa elite. Redes sociais estão cheias de vídeos desses magnatas exibindo suas riquezas, de festas extravagantes a viagens em aviões privados. E se há um lugar onde o poder e a influência da família real saudita se manifestam de maneira mais visível, esse lugar é a capital do reino, Riad. Número 5. Riad. Com seus 7 milhões de habitantes, Riad é o coração pulsante do país. Um lugar onde tradição e modernidade se encontram de maneira impressionante. Imagine uma cidade no meio do deserto, onde arranha-céus futuristas convivem lado a lado com construções que narram os capítulos mais importantes da história saudita. Foi aqui, no Forte de Masmak, que o rei Abdulaziz Al Saud iniciou a unificação do reino. Lembra daquele rei que mencionamos anteriormente, o dos 15 mil príncipes? Pois é, foi nesse local que ele deu o primeiro passo para transformar o país no que ele é hoje. Então, além de ser um ponto turístico, o forte é um verdadeiro símbolo do nascimento da Arábia Saudita moderna. Mas Riad não vive só do passado, ela também olha firmemente para o futuro. Um exemplo disso é o Kingdom Center. Com seus 300 metros de altura, esse arranha-céu define o skyline da cidade e é o ícone da modernidade saudita. E se você gosta de compras, os gigantescos shoppings, como o Riyadh Gallery, são uma amostra de que a capital não fica devendo em termos de sofisticação e estilo de vida cosmopolita. O que torna Riad realmente fascinante é o contraste. De um lado, tradições milenares e uma cultura religiosa profundamente enraizada. Do outro, a pulsante modernização que se estende em cada esquina da cidade. Número 6. Jabal Shada. Mas se você está cansado do agito urbano e quer explorar algo realmente diferente, o Jabal Shada é o destino perfeito. Localizada no sudoeste da Arábia Saudita, essa montanha de granito parece ter saído de outro planeta. Suas formações rochosas imponentes, cavernas misteriosas e pinturas rupestres antigas oferecem um espetáculo natural único. Jabal Shada não é apenas um paraíso para os amantes da natureza e da escalada, mas também um refúgio de biodiversidade. Aqui você pode encontrar o raro leopardo árabe, além de árvores como as acácias e figueiras selvagens, todas adaptadas ao clima montanhoso. E o verdadeiro destaque são as cavernas. Muitas delas serviram como abrigo para povos antigos e ainda guardam traços de civilizações passadas, com arte rupestre que retrata cenas de caça e vida cotidiana. Dizem que algumas dessas cavernas escondem lendas sobre tesouros antigos,
alimentando o misticismo que envolve a montanha. Número 7. Proibições aos turistas. Agora que estamos falando de turismo, é bom saber que, embora a Arábia Saudita esteja se abrindo cada vez mais para visitantes, o país ainda segue regras culturais e religiosas extremamente rígidas. Algumas dessas proibições podem surpreender os turistas desavisados. Uma das primeiras coisas a ter em mente é o dress code. Tanto homens quanto mulheres devem se vestir de maneira modesta em público. Para as mulheres, isso geralmente significa cobrir os braços e pernas, além de muitas vezes usar o abaya, uma vestimenta longa e solta que é quase obrigatória em muitos lugares. Demonstrar afeto em público é outro ponto sensível. Beijinhos e abraços com seu parceiro podem parecer normais em muitos países, mas aqui, essas demonstrações são mal vistas e podem até te levar para a prisão. E quando falamos de álcool, as coisas ficam ainda mais sérias. O consumo é completamente proibido, e até tentar trazer bebidas alcoólicas ao país pode te colocar em sérios apuros. A pena para quem for pego com bebidas alcoólicas na Arábia Saudita pode incluir prisão ou castigos físicos, como chicotadas. Outro ponto que merece atenção: preste atenção onde senta para não ir parar na cadeia. Só para vocês terem noção, em 2018, um homem egípcio foi preso por tomar café da manhã com uma mulher solteira na seção familiar de um restaurante e postar o vídeo nas redes sociais. Embora alguns locais estejam flexibilizando essa regra, é sempre bom verificar antes de se sentar. E por último, uma regra que não pode ser ignorada: jamais tente entrar em Meca ou Medina se você não for muçulmano. Essas são as cidades mais sagradas do Islã, e a entrada de não-muçulmanos é estritamente proibida. Se você for pego, é bom rezar. As consequências podem incluir uma multa, deportação imediata ou o que o juiz decidir, tipo umas chibatadas. Número 8. Meca. E já que mencionamos Meca, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse destino. Afinal, estamos explorando o coração espiritual do Islã. Meca não é apenas uma cidade, mas o epicentro da fé islâmica, um lugar que atrai milhões de muçulmanos todos os anos em busca de uma experiência espiritual sem igual. Localizada na região oeste da Arábia Saudita, Meca é o destino sagrado que todo muçulmano devoto almeja visitar ao menos uma vez na vida, cumprindo assim um dos 5 pilares do Islã. No centro dessa cidade sagrada está a Kaaba, o icônico cubo negro localizado no coração da mesquita sagrada Masjid al-Haram. Considerado o local mais sagrado para os muçulmanos em todo o planeta, a Kaaba é o ponto em torno do qual todos os fiéis voltam seus olhares durante as orações diárias. E, durante o Hajj, a peregrinação sagrada anual, milhões de muçulmanos de todas as partes do mundo se reúnem para cumprir esse ritual, que é, para muitos, o auge de sua vida espiritual. Mas Meca vai além da Kaaba. A cidade também abriga o Monte Arafat, o local onde o profeta Maomé proferiu seu último sermão. Durante o Hajj, os peregrinos se reúnem neste monte para um dia de orações e reflexões, buscando perdão e renovação espiritual. Esse momento é profundamente marcante e transforma a vida dos fiéis. E se você acha que Meca é só tradição, prepare-se para se surpreender. A cidade sagrada foi completamente transformada pela modernização. Hoje, seu skyline é dominado por arranha-céus e hotéis de luxo. O maior símbolo dessa transformação é o Abraj al-Bait, um complexo de edifícios imponentes que abriga a maior torre de relógio de 4 faces do mundo. Número 9. O maior aeroporto do mundo. Além de abrigar a maior família real contemporânea, o maior deserto e uma das maiores produções de petróleo, a Arábia Saudita também ostenta outro recorde de grandeza: o maior aeroporto do mundo em termos de superfície. O Aeroporto Internacional King Fahd, localizado em Dammam,
impressiona por sua área colossal de 780 km², o equivalente a quase toda a cidade de Nova York. Inaugurado em 1999, este aeroporto não é apenas vasto, mas também uma importante porta de entrada para peregrinos que se dirigem a Meca, desempenhando um papel crucial no movimento religioso da região. Além de sua função prática, o King Fahd conta com uma enorme mesquita, que pode acomodar até 2.000 pessoas, e ainda oferece um toque de luxo, com um terminal exclusivo para a família real saudita, que, convenhamos, quase ocupa todo o aeroporto, não acham? Número 10. Falta areia. Pode parecer piada, mas na Arábia Saudita, mesmo com seus vastos desertos e, diga-se de passagem, o maior do mundo, o país importa areia. Isso acontece porque a areia do deserto não é ideal para certas construções e usos industriais, como a produção de concreto. A areia do deserto é fina e redonda demais, enquanto a areia importada, geralmente da Austrália, é mais angular e se adere melhor ao cimento. E aqui vai uma curiosidade: a areia é usada para muito mais do que concreto. Ela também é essencial para a produção de vidro, que resulta do aquecimento de seus grãos, e é utilizada em estações de tratamento de água como filtro. Além disso, areias de diferentes tipos são ingredientes na fabricação de detergentes, cosméticos, pastas de dente, painéis solares e chips de silício. Em outras palavras, nossa civilização é literalmente construída na areia. Número 11. Maior mercado de camelos do mundo. Já que estamos falando de deserto e areia, não podemos deixar de mencionar o camelo, o verdadeiro símbolo desse cenário. E, para continuar nossa série de maiores, a Arábia Saudita abriga o maior mercado de camelos do mundo, nos arredores de Buraidá. Esse mercado é uma verdadeira imersão cultural, onde aproximadamente 100.000 animais são negociados anualmente. Ele se transforma em um ponto de encontro para pastores, comerciantes e até turistas curiosos, todos querendo vivenciar mais da cultura beduína. Além dos camelos, o mercado oferece uma infinidade de produtos relacionados, como selas, mantas e trajes tradicionais. E se você acha que esses animais servem apenas para transporte, está enganado. Na Arábia Saudita, camelos são criados por sua carne, leite e até competem em eventos tradicionais, como corridas e concursos de beleza. Agora, se você pensa em adquirir um desses majestosos animais, prepare o bolso. Os preços variam de $80 para filhotes até impressionantes $50 milhões para os camelos de luxo, algo em torno de R$280 milhões. Número 12. Desrespeito aos direitos humanos. Para encerrar essa lista, é impossível ignorar um tema sério e preocupante: o desrespeito aos direitos humanos na Arábia Saudita. Apesar do avanço econômico e da modernização, o país é duramente criticado pela comunidade internacional por violações graves aos direitos básicos. Sendo uma monarquia absoluta, a Arábia Saudita aplica uma interpretação extremamente rigorosa da Sharia, lei islâmica, o que resulta em punições severas, como chibatadas, mutilações e até a pena de morte. A liberdade de expressão praticamente não existe. Dissidentes políticos e ativistas são frequentemente presos ou silenciados, e a desigualdade de direitos entre homens e mulheres continua a ser um dos pontos mais criticados. Embora as mulheres tenham obtido algumas vitórias, como o direito de dirigir em 2018, elas ainda enfrentam inúmeras restrições. Para casar, trabalhar ou até viajar, muitas vezes precisam da permissão de um guardião masculino. Os direitos LGBTQ+ são praticamente inexistentes no país, com a homossexualidade sendo criminalizada e, em casos extremos, punível com a pena de morte. Outro ponto alarmante é o tratamento desumano dado aos trabalhadores migrantes, que muitas vezes vivem em condições análogas à escravidão. Eles enfrentam abusos,
jornadas exaustivas, falta de pagamento e vivem em situações precárias. Para piorar, a Arábia Saudita é frequentemente acusada de apoiar grupos terroristas e de cometer crimes de guerra, especialmente em sua intervenção no conflito no Iêmen, uma guerra que resultou em milhares de mortes e uma das piores crises humanitárias do mundo, manchando a imagem do país no cenário internacional. Ficou surpreso com tudo que descobrimos sobre a Arábia Saudita? Se você curtiu essa viagem e quer explorar mais lugares inacreditáveis, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like. Assim você não perde nada e ainda nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.